Trabalhar diante das câmeras exige preparo, concentração e, muitas vezes, resistência física e emocional. Mas, mesmo com toda a experiência e profissionalismo, jornalistas não estão imunes aos imprevistos. Em pleno ar, diante de milhares de telespectadores, alguns enfrentaram momentos de extrema fragilidade. Desmaios, mal-estares e emergências médicas que interromperam transmissões ao vivo e surpreenderam o público. Será exatamente isso que nós iremos ver aqui hoje. Eu sou Pockey e o tema de hoje é jornalistas que passaram mal na reportagem. A jornalista Vanessa Medeiros, da TV Tribuna, afiliada da Rede Globo no litoral de São Paulo, sofreu uma queda de pressão e desmaiou ao vivo durante uma entrada no telejornal JT2 em São Vicente. Ela estava reportando uma operação policial no Morro do Voturuá quando começou a se sentir mal. O cinegrafista Fernando Esquilo, que a acompanhava, agiu rapidamente e a amparou, evitando que ela caísse no chão. Segundo ele, Vanessa perdeu completamente os sentidos, mas recuperou-se pouco depois e foi levada ao hospital para avaliação médica. Logo após o ocorrido, a TV Tribuna informou que a repórter havia recebido atendimento médico e estava bem. Esse homem que está preso, vai ser preso e está no hospital, desculpa, a gente não está me sentindo bem. Nós tivemos a Vanessa acabou se sentindo mal, nossa equipe vai acudi-la lá. Em suas redes sociais, Vanessa tranquilizou os seguidores dizendo que estava recebendo soro. Já havia feito um eletrocardiograma e pretendia consultar um neurologista para investigar a causa do desmaio. Em setembro de 2022, o jornalista Antero Greco, comentarista da ESPN, passou mal ao vivo durante a apresentação do programa Sports Center. Enquanto comentava a vitória do São Paulo sobre o Atlético Goianiense pela Copa Sul-Americana, ele interrompeu sua fala abruptamente e sinalizou que não estava bem. O apresentador Felipe Mota percebeu a situação, chamou um intervalo e informou que Antero estava sendo atendido nos bastidores. Após o incidente, Antero foi levado ao hospital, onde passou por exames que revelaram um tumor cerebral. Ele foi submetido a uma cirurgia e ficou internado por 8 dias. Em outubro de 2022, retornou ao trabalho de forma remota e posteriormente voltou aos estúdios da ESPN. Infelizmente, a saúde de Antero se agravou ao longo do tempo. Em maio de 2024, ele faleceu aos 69 anos, após quase 2 anos de luta contra o tumor cerebral. O jornalista Jorge Pontual, correspondente da TV Globo em Nova York, revelou que lida com a depressão há quase 50 anos, e a declaração gerou imensa repercussão. Em abril de 2025, Pontual viveu um momento delicado durante uma transmissão ao vivo do Jornal da Globo. Ao comentar sobre ataques do ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, à Universidade de Harvard, ele apresentou sinais de desorientação e dificuldade para concluir sua fala. A âncora Renata Lopretti, sempre atenta, percebeu a situação e encerrou a participação para evitar constrangimentos. Vai perder os estudantes o direito de dar vista... Pontual, posso te pedir, nós estamos com um probleminha, eu já volto com você já. A descoberta ocorreu após a realização de um teste genético que analisou 18 genes relacionados à saúde mental, permitindo identificar os antidepressivos mais eficazes para o seu caso. Com o tratamento correto, Pontual relatou uma melhora significativa em seu humor e estabilidade emocional, embora que, às vezes, ainda existam algumas recaídas. O jornalista Rafael Silva, de 36 anos, apresentador da TV Alterosa, afiliada do Sistema Brasileiro de Televisão em Minas Gerais, sofreu um mal súbito e desmaiou ao vivo durante a apresentação do telejornal Alterosa Alerta, na manhã de 3 de janeiro de 2022. Enquanto comentava uma reportagem, ele perdeu os sentidos e caiu para trás no estúdio. A transmissão foi rapidamente interrompida e uma reportagem foi colocada no ar para cobrir o incidente. Rafael
Rafael foi prontamente socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e pelo Corpo de Bombeiros de Varginha. Durante o trajeto até o Hospital Humanitas, ele sofreu 5 paradas cardíacas. No hospital, foi internado na unidade de terapia intensiva, onde recebeu os cuidados necessários. Felizmente, Rafael apresentou uma recuperação positiva. Em 6 de janeiro de 2022, ele recebeu alta da unidade de terapia intensiva e foi transferido para o quarto do hospital, conforme informado por seu colega Cadu Lopes. Vamos olhar mais para essas pessoas, principalmente para quem precisa tanto das estradas. Olha, dá uma olhada nessa notícia. A Polícia Militar foi chamada na zona rural de Ribeirão Vermelho. Sabe por quê? Olha, O episódio gerou grande comoção entre colegas de profissão, familiares e telespectadores que acompanharam apreensivos as notícias sobre o estado de saúde do jornalista. A rápida resposta das equipes de emergência e o atendimento hospitalar foram fundamentais para sua recuperação. Em 26 de julho de 2022, um debate ao vivo entre os candidatos à liderança do Partido Conservador Britânico, Liz Truss e Rishi Sunak, foi abruptamente interrompido após a apresentadora Kate McCann desmaiar no estúdio. Durante a fala de Liz Truss sobre o apoio britânico à Ucrânia, ouviu-se um estrondo no estúdio. A transmissão foi imediatamente cortada. Posteriormente, a Talk TV informou que Kate McCann havia desmaiado e, embora estivesse bem, a equipe médica recomendou que o debate não fosse retomado. O momento foi registrado em vídeo e amplamente compartilhado nas redes sociais, levantando preocupação sobre o estado de saúde da apresentadora, que ficou bem. O apresentador Jorge Zorteia, conhecido como Zico, da TV Conquista, afiliada da Record em Lucas do Rio Verde, Mato Grosso, sofreu um aneurisma roto de artéria esplênica ao vivo durante a apresentação do programa Record Esportes em 26 de agosto de 2017. Durante a transmissão, ele expressou sentir-se mal e desmaiou, sendo socorrido imediatamente por colegas de estúdio e bombeiros presentes na emissora. Após o incidente, Zorteia foi levado ao Hospital São Lucas, onde exames revelaram o rompimento da artéria do baço, uma condição rara e grave que pode causar hemorragia interna. Ele passou por cirurgia de emergência e ficou internado na unidade de terapia intensiva. Segundo seu filho, Gelsner Zorteia, diretor-geral da emissora, o apresentador teve um bom pós-operatório, recuperando-se sem sequelas e retomando suas atividades posteriormente. O momento do desmaio foi registrado e amplamente compartilhado nas redes sociais, levantando muita preocupação com a situação do repórter que felizmente se recuperou. A apresentadora Julie Sheen, âncora da emissora NBC KJDH em Tulsa, Oklahoma, sofreu o início de um derrame cerebral ao vivo durante a apresentação de um telejornal em 3 de setembro de 2022. Enquanto lia uma notícia sobre o lançamento da missão Artemis I, ela começou a ter dificuldades para falar e ler o teleprompter, demonstrando confusão e tropeçando nas palavras. Após o incidente, colegas de trabalho acionaram os serviços de emergência e Julie foi levada ao hospital. Os médicos diagnosticaram que ela havia sofrido o início de um derrame, mas não um derrame completo. I'm sorry. Something is going on with me this morning, and I apologize to everybody. Let's just go ahead and send it on over to meteorologist Annie Brown. Em uma publicação nas redes sociais, Julie relatou que os sintomas começaram com perda parcial da visão em um olho, seguida por dormência no braço e na mão e dificuldade para falar. Julie Sheen compartilhou sua experiência para alertar sobre os sinais de um derrame e enfatizou a importância de buscar ajuda médica imediata ao notar sintomas como perda de visão, dormência em membros, dificuldade na fala e confusão mental. Em fevereiro de 2013, a apresentadora croata Zlata Muk desmaiou ao vivo durante a transmissão do programa educativo infantil Hora da Escola, na emissora croata HTV. O incidente ocorreu logo no início da atração, enquanto ela introduzia o tema do dia, que era a importância do oxigênio para a vida humana. Durante sua fala, Zlata começou a demonstrar sinais de mal-estar. Sua voz falhou e ela cambaleou para trás, desmaiando e batendo a cabeça no cenário do estúdio. Na época, Zlata estava grávida de 3 meses. Kisiku, bez njega ne...
ela foi imediatamente socorrida pela equipe de produção e levada ao hospital como medida de precaução. Felizmente, não sofreu ferimentos graves e se recuperou bem. A meteorologista Alyssa Carlson Schwartz sofreu um colapso ao vivo durante a transmissão do telejornal matinal em 18 de março de 2023. O incidente ocorreu logo após ela ser chamada pelas âncoras Nichelle Medina e Rachel King para apresentar a previsão do tempo. Sem pronunciar nenhuma palavra, Alyssa revirou os olhos, inclinou-se para frente e desmaiou, caindo sobre a bancada do estúdio. As apresentadoras, visivelmente alarmadas, interromperam a transmissão e chamaram um intervalo comercial. So this really is the calm before the storm. Not again! No! Oh! Imediatamente após o ocorrido, Alyssa foi levada ao hospital, onde foi diagnosticada com uma lesão na cabeça. Ela tranquilizou os telespectadores por meio de suas redes sociais, informando que estava se recuperando bem e agradecendo pelas mensagens de apoio. Em agosto de 2024, a apresentadora Adriana Araújo sofreu um mal-estar ao vivo durante a transmissão do Jornal da Band. Ela precisou se retirar da bancada no primeiro intervalo comercial, sendo substituída pela jornalista Paloma Tokshi. O Jornal da Band está de volta, como você pode ver, a Paloma Tokshi aqui no lugar da Adriana Araújo. A Adriana teve uma pequena indisposição e achou melhor dar uma descansada, tá muito bem. No dia seguinte, Adriana retornou ao telejornal e explicou que havia sofrido uma queda repentina de pressão, atribuindo o episódio ao estresse. Ela mencionou que estava realizando exames médicos para investigar a causa do mal-estar. A jornalista, que ingressou na Band em 2022, após passagens por outras emissoras, como a TV Globo e a Record, continua à frente do Jornal da Band, demonstrando comprometimento com sua recuperação e com o público. Christine Chubbuck foi uma jornalista norte-americana que, em 15 de julho de 1974, atentou contra sua própria vida ao vivo durante a apresentação do programa Suncoast Digest. Esse trágico evento é considerado o primeiro caso registrado de suicídio transmitido ao vivo pela televisão. Chubbuck, então com 29 anos, enfrentava uma longa batalha contra a depressão. Ela havia tentado fazer o mesmo anteriormente e estava em tratamento psiquiátrico até algumas semanas antes de sua morte. Sua mãe optou por não informar a emissora sobre o estado mental da filha, temendo que ela fosse demitida. 3 semanas antes do incidente, Christine solicitou ao editor-chefe permissão para produzir uma matéria sobre depressão e sobre pessoas que tiraram suas próprias vidas. Após a aprovação, ela consultou um policial local sobre métodos eficazes para retirar a própria vida, obtendo detalhes específicos sobre o uso de armas de fogo. Ela aproveitou a situação então para adquirir um revólver calibre 38 e chegou a comentar com colegas sobre a ideia de fazer o que fez diante das câmeras, embora muitos tenham interpretado isso como uma piada de mau gosto que infelizmente ela acabou colocando em prática. O corpo de Christine foi cremado e suas cinzas foram lançadas ao mar durante uma cerimônia que contou com a presença de aproximadamente 120 pessoas. O vídeo da transmissão nunca foi divulgado publicamente e permanece guardado por um escritório de advocacia conforme desejo da família. Flávio Cavalcante, um dos mais influentes e polêmicos apresentadores da televisão brasileira, faleceu em 26 de maio de 1986, aos 63 anos, após sofrer um mal súbito durante a apresentação de seu programa no Sistema Brasileiro de Televisão. Em 22 de maio de 1986, durante a transmissão ao vivo do programa Flávio Cavalcante, o apresentador passou mal após uma apresentação musical que considerou insatisfatória. Após o intervalo, Flávio não retornou, sendo substituído por Wagner Montes, que informou que o apresentador voltaria no próximo programa, o que infelizmente não ocorreu. Eu não me encontro bem de saúde e estou pensando em deixar a televisão. Eu estou em ponto de ter um estresse muito violento.
Flávio Cavalcante foi levado ao Hospital Unicor em São Paulo, onde foi diagnosticado com uma isquemia miocárdica aguda. Após 4 dias internado, apresentou melhora e chegou a deixar a unidade de terapia intensiva. No entanto, sofreu uma parada cardíaca irreversível e faleceu em 26 de maio de 1986. Em setembro de 2023, o comentarista de tecnologia da Globo News, Tássius Veloso, passou mal ao vivo durante o telejornal Edição do Meio-Dia. Enquanto comentava sobre a decisão da China de proibir o uso de iPhones por servidores públicos. Então, num certo sentido, agora o que acontece é que... Leilane, eu não tô me sentindo muito bem aqui. Posso continuar depois? Você tá mal? Eu tô mais ou menos agora. Tá bom, sem problema. Depois a gente volta a falar então. Desculpas. Após o ocorrido, Tássius tranquilizou os telespectadores por meio de suas redes sociais, explicando que estava bem e que havia sentido um frio na barriga ao entrar no ar, o que o deixou indisposto. Ele optou por não retornar ao programa naquele dia e decidiu descansar em casa. O jornalista Bruno Fontes foi outro apresentador do telejornal NE1 da TV Globo Nordeste, que passou mal ao vivo durante uma edição em maio de 2022. Ao retornar de um intervalo comercial, enquanto anunciava uma reportagem sobre um homicídio no Recife, ele apresentou dificuldades na fala e precisou se apoiar na bancada do estúdio. Apesar do mal-estar, Bruno conseguiu concluir a apresentação do telejornal, permanecendo no ar por mais 40 minutos. No dia seguinte, Bruno Fontes retornou ao comando do NE1 e, ao final da edição, explicou que havia sofrido uma queda de pressão durante a transmissão anterior. Um das vítimas é Ricardo Silvino Divino. Ele era o dono do estabelecimento e irmão do influenciador. E o Rodrigo Silvino. O momento em que Bruno passou mal foi registrado e compartilhado nas redes sociais, gerando preocupação entre os telespectadores. A TV Globo informou que o apresentador recebeu atendimento médico e estava em boas condições de saúde. A jornalista Ana Paula Mendes, apresentadora do RJ Inter TV Primeira Edição, afiliada da TV Globo na região dos Lagos do Rio de Janeiro, passou mal ao vivo durante uma edição em março de 2021. Durante a apresentação, ela sentiu-se indisposta, precisou sentar-se e solicitou que seu colega, Paulo Henrique Cardoso, continuasse a leitura das notícias. Apesar de tentar permanecer no ar, Ana Paula acabou deixando o estúdio minutos depois. Na segunda-feira seguinte, a jornalista anunciou ao vivo que estava grávida, revelando que o mal-estar ocorrido durante a transmissão anterior estava relacionado à gestação. Ela compartilhou a notícia com os telespectadores e posteriormente publicou um vídeo ao lado do marido, celebrando a descoberta da gravidez. Ana Paula explicou que, embora tradicionalmente se espere 3 meses para divulgar uma gestação, decidiu compartilhar a informação em respeito às inúmeras mensagens de preocupação que recebeu após o episódio ao vivo. Esse é o vídeo, desse seu like. Beijão, falei, tchau.